E como vimos anteriormente, o canalha do ex-marido de Yang tentou raptar a própria filha com a ajuda da amante. E após a mulher agarrar a criança e sair correndo, nossa Aifu, junto com o Rayong, rapidamente alcança a lambisgoia no momento em que ela tentava entrar no carro onde o verme estava. Como você já deve ter imaginado, as coisas se complicam para a senhorita, pois Rayong agarrou a mulherzinha pelo cabelo e nossa deusa magnífica aproveitou o momento para pegar a criança e entregar para Yang. E de volta a Rei, a garota continua segurando delicadamente a mulher pelo cabelo e eu quase me acabo de rir com a expressão de Rayong nessa hora. Ao mesmo tempo, enquanto sua cúmplice quase estava ficando careca, o lixo humano começa a pensar em fugir do local ao escutar a lourinha chamando por seu nome. Mas o que ele não esperava era que seu ex-sogro também aparecesse no local. O velho nessa hora estava quase virando um super saiyajin. Com isso, o coroa agarra o maluco pela gola da camisa e arrasta para fora do veículo para ter um pequeno diálogo com ele. Pouco tempo depois, o grupo vai até a delegacia e lá, o lixo 2.0 tenta bancar a vítima, sendo que foi agredido e estava apenas com saudade de sua filha. E também acaba inventando uma história para não se dar mal. E ouvindo isso, o policial pançudo diz que eles poderiam ir para casa, já que aquilo era um problema familiar. Mas eu não consegui suportar a parte da loirinha com o olho roxo dizendo que Rayong havia batido nela. A amiga da protagonista não brinca em serviço. E de volta à situação, ao ouvir o que o homem havia falado, as três não concordam com a forma que tudo terminou e Yang diz que o lixo humano havia tentado raptar sua filha. Mas o policial pançudo insiste que aquilo possivelmente aconteceu por causa que o homem estava com saudade da criança. E a situação era apenas um mal-entendido. E que o melhor seria fazer um acordo. Nessa hora, Rayong se levanta bastante irritada e eu achei que ela iria pular no pescoço do pançudo também. Mas antes que a situação saísse do controle, Yu aparece no local junto com Jun e mais outro rapaz. E Yang fica surpresa com aquilo. Mas vendo a reação da protagonista, tá na cara quem foi que chamou ele ali. Só que a expressão do ex da senhorita foi a melhor coisa aqui. Com isso, Jun se aproxima da mesa onde estava o policial e pergunta se ele já havia concluído a ocorrência de sequestro. E ouvindo isso, o ex de Yang tenta bancar o pai amoroso enquanto dá um chilique. E Yang diz que aquilo que o verme estava falando era mentira. Nessa hora, Jun comenta que ele havia ouvido tudo também e acabamos descobrindo que o rapaz acabou escutando a conversa que o verme estava tendo com a senhorita no dia que ela foi mostrar os papéis de divórcio. E como já era de se esperar, o homem tentou se livrar da acusação, dizendo que Jun não tinha nenhuma prova daquilo que havia falado. Mas, para o desespero do figurante, retira um gravador onde ele tinha registrado toda a conversa daquele dia. E a reação do figurante e do policial ouvindo a gravação só não supera de Rayong. E eu quase me acabo de rir nessa hora. Em seguida, o rapaz revela que se aquilo não fosse suficiente, ele também tinha as gravações da câmera de segurança. E após dizer isso, ele manda dar início à acusação, como as senhoritas estavam falando. Em seguida, o extra misterioso que veio junto entra em ação e diz ser um advogado, irmão do rapaz, e entrega seu cartão para Yang e fala para a moça manter contato e não se preocupar com as despesas, já que aquilo havia sido um pedido de seu irmão. E percebendo que as coisas estavam começando a ficar sérias, o policial tenta se livrar de um possível processo, dizendo que não fazia ideia que as coisas eram tão sérias assim, e por esse motivo havia proposto um acordo. Mas Jun não dá a mínima para a explicação do maluco e comenta que por esse motivo ele havia chamado um advogado. Em seguida, Juran conversa com um velho pançudo após se apresentar e deixa o lixo humano em choque. Ao mesmo tempo, nosso outro casal conversa um pouco e Yang agradece a ajuda do rapaz. Com Johan e Jun tomando conta da situação, os quatro amigos saem para conversar do lado de fora e Yu pede desculpas por ter chamado outra pessoa sem o consentimento da senhorita. Mas a garota diz que estava tudo bem e agradece pela ajuda. Após isso, Rayong muda o assunto da conversa, comentando que não fazia ideia que o pretendente de Yang vinha de uma família de advogado. E Kang diz ter ficado surpresa com isso também. Pouco tempo depois, os dois irmãos vão para o carro e Ji-wan conversa com Yang e demonstra sua preocupação sobre deixar sua amiga sozinha ali. Mas Yang fala que estava tudo bem e que ela queria esperar o rapaz.
rapaz. Ouvindo isso, Kang revela que na verdade Jun havia pedido sua ajuda há um tempo atrás, após presenciar a briga que a mulher teve com o ex-marido. E nessa ocasião, nossa gata contou o que estava acontecendo com Yang. E então hoje, quando elas precisaram de ajuda, a garota ligou para Yu e pediu para trazer o futuro marido de Yang junto. E ouvindo isso tudo e mais um pouco, a senhorita fica sem reação e agradece pela ajuda e diz que a protagonista poderia ir, já que ela iria esperar o rapaz. Pouco tempo depois, os dois saem da delegacia e após perceber que sua amada estava no local, nosso garoto apaixonado vai até lá. E os dois acabam conversando por um tempo, nos proporcionando um momento bastante fofo entre eles. No final, Jun comenta que não havia comido nada ainda e propõe que Yang tenha um jantar com ele. Mas, como você já deve ter imaginado, o homem não falou exatamente assim. E ele propôs isso de uma forma bastante engraçada. Ouvindo isso, Yang pergunta se seria agora e Jun responde que sim, bastante entusiasmado. Mas, ao se dar conta que sua amada estava cansada por causa da situação, ele se enrola todo enquanto tentava dizer para deixar o jantar para o próximo dia. E vendo isso tudo, Yang dá um sorriso e aceita a proposta do rapaz. Após isso, o homem pega o presente que não havia conseguido entregar da última vez e dá para Yang, que pergunta o que era. E Jun diz que se tratava do presente de sua futura filha, deixando a moça corada com o gesto de seu boy. Na manhã seguinte, o aeroporto de Mosquito chega atrasado na empresa e Yang dá um esporro no velho e manda ele entregar sua demissão, enquanto diz que a empresa tinha uma regra sobre aquilo, mas o velho não aceita essa decisão e alega que a garota não tinha autoridade para aquilo. Mas, para o desespero do figurante, a notícia que Yang havia sido promovida a vice-diretora vem à tona e o coroa vai fazer uma visitinha ao clube dos desempregados. Mais tarde, a garota vai até o terraço apreciar um cafezinho, mas quase vai de Americanas quando o Jun aparece de surpresa atrás dela. E passado o susto, o futuro casal acaba conversando e descobrimos que Yang havia ganhado o processo e agora era uma mulher livre. E ao ouvir o comentário do rapaz sobre ela ser uma mulher solteira agora, a senhorita agradece pela ajuda de Jun e fala que havia muitas mulheres bonitas na empresa e ela era apenas uma mãe solteira. E pergunta o motivo do rapaz ser tão gentil com ela. Nessa hora, Jun se aproxima do ouvido de Yang e revela que havia se apaixonado pela senhorita desde a primeira vez que a viu. E após fazer essa revelação, Jun diz que se Yang quisesse agradecer algo, ela poderia colaborar com suas tentativas e a convida para o encontro. E é claro que a coitada da Yang fica sem reação nenhuma escutando isso. Ao mesmo tempo, Kang é chamada pelo presidente da empresa junto com o Yu e no caminho a protagonista expressa sua preocupação com aquilo. No local, o velho barbudo pergunta o motivo de Ji-Wan não ter aceitado a promoção e Yu tenta entrar na conversa, mas é cortado rapidamente por seu avô, que volta a perguntar a mesma coisa para a senhorita novamente. Percebendo que não poderia escapar de sua explicação, Kang lembra de algo e agradece pela promoção e diz que acreditava não ter feito nada para merecer tal posição. Ouvindo isso, o presidente faz um comentário sobre aquilo, mas Kang continua inflexível e diz que mesmo que demorasse, ela iria alcançar as conquistas para merecer tal posição. Após isso, o homem manda a mulher voltar para o trabalho e pede para seu neto ficar, para os dois terem um pequeno diálogo. E com a saída da protagonista, o coroa expressa sua alegria, enquanto diz que Kang era bastante corajosa. Em seguida, ele pergunta quando seria o casamento dos dois, mas Yu diz com uma expressão bastante triste que esse casamento poderia não acontecer. E isso acaba me pegando de surpresa. De volta à situação, o avô de Yu pergunta se Ji-Wan não gostava de seu neto e o ML tenta explicar, mas antes de conseguir dizer qualquer coisa, o velho fala que aquilo tudo era culpa do ML. E comenta que se Yu se comportasse bem, mesmo se ele não propôs o casamento, a protagonista faria isso. Mas, ao perceber a reação do garoto, eu acredito que ele não conseguiu entender o que seu avô quis dizer com aquilo.
E percebendo isso, o velho barbudo vai explicar sua teoria, nos proporcionando um diálogo bastante engraçado entre avô e neto. E com o final da conversa, Yu volta para o trabalho. Com a saída do ML, seu avô liga para alguém e pergunta se algo que ele não sabia havia acontecido com o rapaz. E eu não consegui suportar essa parte aqui, com o avô ligando para o gerente perguntando os problemas do neto porque ele mesmo não achou nenhum. Do lado de fora da sala, o ML fica pensando em algo que ouviu a protagonista falar enquanto brincava com Fang. E acabamos descobrindo que esse é o motivo dele ter dito que o casamento poderia não sair. Mais à frente, nosso casal se encontra e desce juntos no elevador enquanto batem um papo. Mas uma figurante acaba tirando uma foto dos dois com seu celular. E algo me diz que mais uma confusão está a caminho. Na manhã seguinte, Kang tenta acordar Yu para poder ir trabalhar, mas não consegue muito sucesso em suas tentativas, já que o rapaz queria dormir um pouquinho mais. E até arrastou a protagonista para a cama, onde os dois ficaram conversando por um tempo, antes de serem interrompidos por uma ligação celular do rapaz. E ao perceber que seu aparelho estava tocando, Yu vai verificar quem era e descobrimos que era o mesmo homem que seu avô havia ligado da última vez. O figurante pergunta se o ML já havia visto as notícias dessa manhã e nosso garoto pergunta o que estava acontecendo. E o extra manda Yu olhar o e-mail que ele havia lhe mandado. Nessa hora, o ML se levanta e vai junto com a protagonista dar uma olhadinha. Como você já deve ter imaginado, a figurante que tirou a foto naquela ocasião, na verdade, enviou para um site que fez uma matéria sobre a relação do ML com a protagonista. E após olhar os comentários, o rapaz pede desculpas a Kang e pergunta se sua futura esposa estava bem. E Ji-Wan responde que sim, enquanto fica pensando na confusão do dia da coletiva com a lambisgoia lá. E sem muito o que fazer, nossa waifu se levanta e diz que já estava na hora deles irem trabalhar. E Yu comenta que o melhor seria o casal tirar um dia de folga. Mas Kang fala que não se importava com esse tipo de coisa e precisava terminar seu trabalho pela manhã para não causar problemas para a empresa. Com isso, a senhorita se levanta e vai se arrumar, deixando o ML sem saber o que dizer. Pouco tempo depois, o casal vai para o trabalho e lá, ainda no carro, o ML volta a pedir desculpas pela situação, comenta que sabia que Kang não estaria pensando em se casar nessa vida e que ele faria de tudo com o poder que possui para proteger a senhorita. Por esse motivo, não queria que Ji-Wan se sentisse cansado. Ouvindo isso, a protagonista fica surpresa imaginando que o rapaz já sabia sobre seus planos. Mas a situação vai de 0 a 100 quando Yu comenta que a felicidade de Kang era mais importante e que ela poderia deixá-lo quando quisesse e ele iria dar um jeito na situação. Ouvindo isso, a protagonista se levanta sem dizer nada e vai até o outro lado, onde fica o banco do motorista e pergunta que ideia era aquela que o rapaz estava dizendo que ela poderia ser feliz sozinha. Em seguida, nossa gata fala que eles iriam juntos e Yu teria que levá-la até o escritório. E a cara de paisagem do ML foi a melhor coisa aqui. Eu só tenho uma coisa a dizer. A protagonista não está para brincadeira, não. Tem muito o que fazer, nosso deus grego vai junto com a gata e no elevador o casal acaba escutando dois figurantes fazendo alguns comentários maldosos sobre Kang e Yu fica pensando em pular no pescoço dos dois. Mas a senhorita segura a mão de seu boy, fazendo ele se acalmar. Pouco tempo depois, a protagonista deixa os extras em choque ao dizer que precisava descer naquele andar e eu quase me acabo de rir com essa parte aqui, já que os figurantes não faziam a menor ideia que a pessoa que eles estavam falando mal estava logo atrás ouvindo tudo. E após deixar o clima do elevador bastante tenso, Kang dá um ultimato em geral, dizendo que por mais que ambos não estivessem casados ainda, eles estavam levando a sério a relação e ainda estavam se conhecendo melhor. E eu confesso que curti bastante essa parte aqui. E após o elevador seguir seu caminho, a senhorita dá um suspiro e comenta que se sentia melhor agora. Nessa hora, Yu pergunta o que aquelas palavras significavam e nossa deusa magnífica responde que eles não queriam terminar
falar e que era para o rapaz parar de pensar naquelas coisas sem sentido, já que ela ficava bastante triste com isso. E ouvindo isso, o ML fica com uma expressão de bobo apaixonado e pede desculpas. Ao mesmo tempo, some e infelizmente ainda estava viva, não recebia a notícia muito bem. E após a maluca dar um chilique e ser colocada para descansar na base do diálogo, ela resolve fazer mais uma maldade e vai até o policial querendo fazer uma ligação. E depois de bancar a garotinha inocente para conseguir o que queria, a ratazana liga para seu pai e já de cara dá um esporro na mulher por ter interrompido seja lá o que ele estiver fazendo. Com isso, a cobra venenosa se desculpa e pergunta se o lixo de seu pai ainda estava casado com a mãe da protagonista. Ouvindo isso, o velho questiona a cínica sobre essa pergunta, mas Some revela que tinha uma ótima notícia para a mulher e fala que a filha dela estava para se casar com o neto de um velho milionário. E eu só acho que essa aí já deveria ter ido de Americanas igual o marido lixo dela. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os capítulos, eu achei simplesmente perfeito, com um ótimo desenvolvimento dos personagens. Mas esse último acontecimento deixou uma incerteza em minha mente. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos acontecimentos. É isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.